Turma, nossa aula de hoje será sobre razões trigonométricas. Então vamos lá. Nós vamos estudar hoje o seno e o cosseno de um ângulo agudo e a tangente de um ângulo agudo. Então nós vamos começar com o seno. Professor Giovanni, o que é o seno de um ângulo agudo? Turma, o seno é uma razão. E o que é uma razão, professor? A razão é um número dividido por outro. Então, é uma razão entre a medida do cateto oposto a esse ângulo e a medida da hipotenusa. Então, a fórmula do seno será seno do ângulo θ. Lembrem-se, esse Ozinho cortado é uma letra grega, que essa letra grega ela é chamada de θ. Θ é uma letra grega chamada de θ. Bom, então o seno de θ é igual à medida do cateto oposto a θ dividido pela medida da hipotenusa. Então o seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Já o cosseno é a medida do cateto adjacente dividido pela medida da hipotenusa. Então veja, eu vou te dar aqui agora um triângulo retângulo. Professor Giovanni, por gentileza, o que é um triângulo retângulo? Você tem aqui um triângulo que eu vou agora colocar aqui o vértice A, aqui o vértice B e lá em cima o vértice C. Então esse triângulo ele é chamado retângulo. Por quê? Porque tem um ângulo de 90 graus. Quando você ver, quando você enxergar, quando você observar este símbolo, significa que é 90 graus. Sempre, sempre, sempre. E aí, o que é que você tem? Você tem que o Azinho, oposto ao ângulo A, oposto aí ao ângulo A de 90 graus, o Azinho é a famosa hipotenusa. Bzinho e Czinho são os catetos. Então, em resumo, você tem que o seno do ângulo θ é B sobre A e o cosseno do ângulo θ é C sobre A. Turma, nesse curso você tem que saber o seguinte, que oposto ao ângulo θ, ou seja, de frente a ele, de frente você vai ter o cateto oposto. E vizinho a ele, você vai ter o cateto adjacente. Então, oposto está de frente. Vizinho é o adjacente. Então, isso aí você tem que saber e com o decorrer dos exercícios, nós vamos fazer muitas atividades que você com certeza vai assimilar. A tangente é a medida do cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. A tangente é a famosa coca. Por que coca, Giovanni? Porque CO, cateto oposto, dividido pelo CA, que é o cateto adjacente. Eu vou colocar aqui um exemplo que eu quero que vocês prestem muita atenção, porque é muito interessante. Olha esse exemplo. Ó. Exemplo. No triângulo ABC reto em A, determine dois pontos. Eu quero que você determine item A, o seno de θ, item B, o cosseno de θ, item C, a tangente de θ. Não se assuste, eu vou te dar aqui o triângulo, retângulo, olha, reto em A, B e C. Vou dizer
que o cateto AC é 5, o cateto AB é 12 e o cateto AC é 13, tá bom? E agora eu vou mudar a caneta para a caneta branca para nós fazermos a nossa solução. Vou colocar aqui em cima, ó, a nossa solução. Solução. Professor, vamos lá. Primeiro, nós vamos fazer a letra A, seno de θ. O seno de θ, nós acabamos de ver que é o cateto oposto, CO, cateto oposto, dividido pela hipotenusa. Perfeito. Professor, me diz quem é o cateto oposto. Ah, galera, eu esqueci de pôr, logicamente, o ângulo, né? Eu vou pôr agora, ó. Ângulo θ. Professor, olhando para o ângulo θ, eu tenho o 5. Olhando para o ângulo de 90 graus, eu tenho o 13. E vizinho ao ângulo θ, eu tenho o 12. Então, se eu estiver errado, me corrija. Mas, olhando para o ângulo, tem um 5, então o cateto oposto, que nós estamos chamando de CO, vamos colocar só CO, cateto oposto, ele é o 5. Correto, professor? Correto. O vizinho, o cateto adjacente CA, é o 12. Correto, professor? Correto. E a hipotenusa é o 13. Meu amigo e minha amiga, se você quiser ter sucesso aqui nesse curso, né, de trigonometria, você tem que identificar o cateto oposto, o cateto adjacente e a hipotenusa. E depois que você identifica, olha como fica fácil. Quem é o CO? 5. Quem é a hipotenusa? 12. Dá para simplificar? Não. Então acabou. Acabou a letra A. Seno de θ é 5 dividido para 12. Acabou. Professor, só isso só. Então a letra B, que ele quer o cosseno de θ é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Mas o cateto adjacente é 12. E, opa, pessoal, a hipotenusa é 13, né? Desculpa, ó, a hipotenusa é 13. Quando eu percebi agora, o cateto adjacente é 12, hipotenusa 13. Então acabou. Cosseno de θ é 12 sobre 13. Não dá para simplificar, acabou. Letra C. A letra C, ele quer a tangente. A tangente do ângulo θ é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. O cateto oposto é 5. E o cateto adjacente é 13. Então, acabou aí a letra C. Só isso. Aí você chega e me pergunta, professor, é só isso mesmo? Aí eu vou e te digo, só isso. Então, seno, cateto oposto dividido pela hipotenusa, cosseno, cateto adjacente dividido pela hipotenusa e tangente, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, aí você tem, né, um resumo bem bacana. E agora, turma, eu vou fazer com vocês alguns exercícios, né? Eu já tinha passado para vocês copiarem no caderno, inclusive alguns alunos já tinham me encaminhado as resoluções. Eu fiquei muito feliz porque eu não tinha feito ainda o conteúdo e eles estudaram e fizeram. Primeira questão, ele diz, determine o valor de x na figura. Eu quero o valor de x, né? O valor numérico. Professor, eu observei o seguinte, que 90 graus está olhando para 5. Então, hipotenusa é 5. Perfeito. 42 graus está olhando para x. Então, cateto oposto. Note, está de frente, então x. Professor Giovanni, cateto oposto. Então, cateto oposto dividido pela hipotenusa
vai me dar o seno do ângulo. E o ângulo é 42 graus. Não é isso? Perfeito. O cateto oposto é x, tá? O cateto oposto é x. A hipotenusa é 5. E você tem que pesquisar no livro, tem lá uma página específica que ele te dá o seno, o cosseno e a tangente dos ângulos que não são notáveis. Professor, quem são os ângulos notáveis? 30, 45 e 60, tá bom? 42 não é notável, então x vai ser igual a 5, que multiplica o seno de 42 graus. Bom, professor, eu não sei quanto é o seno de 42, a questão também não colocou o seno de 42, então eu posso deixar desse jeito? Turma, nesse caso, especialmente sim, mas se fosse uma questão do Enem, ele iria dizer que o seno de 42 é 0, alguma coisa. Como ele não especificou, vamos deixar desse jeito. Então, 5 que multiplica o seno de 42. Então, acabou aí a questão. Então, primeira questão, x é igual a 5 que multiplica o seno de 42 graus. Tá bom? Vamos para a segunda. Opa! Ah, turma, olha aí, apareceu agora. Quando eu cliquei aqui, apareceu. Ou seja, vai ser 5 que multiplica 0,6. Olha, tem aí 0,66913. Então, vou só colocar 0,66 para ficar mais simples para nós, tá bom? Podemos fazer isso? Podemos, a não ser que tivesse opções com 5 casas decimais, né? Mas como não tem, então eu vou multiplicar aí, ó, vou fazer a continha aqui em cima, 0,66, vou multiplicar por 5. 5 vezes 6, 30, vai o 3. 5 vezes 6, 30. 30 com 3 vai 33, sobe o 3. 5 vezes nada é nada, então desce o 3. Então vai dar 3,30, ou seja, 3,3 centímetros. Agora sim, professor, perfeito. Tá bom? Note que eu não usei 0,66913. Eu só usei o 0,63. Posso fazer isso? Posso. Por quê? Porque é uma questão aberta e eu posso fazer isso aí, tá bom? É comum esse tipo de questão no Enem? Resposta: não, não é comum. Vamos agora resolver a questão 2. Questão 2 é uma questão muito interessante, que é uma questão assim do dia a dia. Você tem uma mulher, que essa mulher está em pé, cujos olhos dela está a 1,5 metro, né? Ó, 1,5 metro do solo. Então, a altura da mulher, HM, ó, a altura da mulher é 1,5 metro. Então, professor, eu noto que esse prédio aqui eu já tenho, ó, 1,5 metro de altura. Beleza? Beleza. Então, ela vista o topo aqui em cima, ela vista o topo, né, desse prédio sobre um ângulo de 12 graus. Turma, o ideal é que ele dê o valor aí desse ângulo. Deixa eu ver logo se ele dá. Olha aí, ó. Já vi que não deu, tá? Então, 12 graus. O topo de um edifício que encontra-se a 200 metros dela. Então, essa distância, ó, 200 metros. Perfeito. Qual é a altura aproximada do prédio? Então, aqui, ó, a gente tem esse valor que vou colocar H maiúsculo, tá? Ó, H maiúsculo. Professor Giovanni, olhando para o 12 graus, a gente tem esse H maiúsculo que o senhor acabou de falar.
e vizinho ao ângulo de 12 graus, nós temos os 200 metros. Então, professor, eu tenho o seguinte, olhando eu tenho o cateto oposto. O cateto oposto é H e vizinho eu tenho o cateto adjacente, que é 200. Professor, aí eu tenho o seguinte, quando eu for fazer a minha solução, eu tenho que o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, eu já sei que é a tangente no caso do ângulo que é 12 graus. Perfeito. Cateto oposto é H. Cateto adjacente é 200. Igual a tangente de 12. Turma, você percebeu que eu tinha clicado, ó, vou clicar aqui para passar, para ver se tinha colocado a tangente de 12, ó. Mas não colocou. Aqui a gente já vai para outra questão, né? Ó, já chega lá em outra. Ele não colocou. Então, o que é que acontece? Como eu não sei quanto é a tangente de 12, o que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer é simplesmente o seguinte. H é igual a 200, que multiplica a tangente de 12 graus. Pronto. Isso é a altura do H. Só que, na questão, se você perceber, ele quer a altura do prédio, que essa altura do prédio, se eu chamar de H minúsculo, ele é igual a H maiúsculo mais 1,5. Não é? É. Então, aqui a altura desse prédio ficaria como sendo H minúsculo igual a H maiúsculo, que é 200, que multiplica um número que nós, infelizmente, no momento não sabemos, porque a questão, pessoal, a questão ela tem que fornecer, tá? Ó. Então aqui, ó, H minúsculo é H maiúsculo mais 1,5 m. H minúsculo é o H maiúsculo, que é 200, vezes a tangente de 12 graus, que era para a questão fornecer, mais 1,5. Então, nesse caso, a nossa resposta, ó, a nossa resposta seria a altura do prédio, né, H minúsculo é 200, que multiplica a tangente de 12 graus, mais 1,5. Ok? O ideal é que ele fornecesse o valor dessa tangente de 12 graus para você multiplicar por 200 e depois somar com 1,5. Como a questão não forneceu e não é obrigado que você saiba, você deixa desse jeito. Questão 3. A questão 3 ele diz, ó, com base na figura, determine o seno do ângulo A. Então aqui, ó, primeiro, tá aqui, ó, o ângulo A. Note que eu estou colocando o ângulo A e depois, né, o ângulo C. Interessante essa questão. Professor Giovanni, antes de fazer qualquer coisa, eu tenho que descobrir o valor da hipotenusa que eu estou chamando de x. Perfeito, turma. Então, o primeiro passo na resolução da questão 3 é o quê? O primeiro passo é pelo teorema de Pitágoras. Pelo teorema de Pitágoras, vamos encontrar o x. Ou seja, o teorema de Pitágoras diz... O que é que diz o teorema de Pitágoras? O teorema de Pitágoras diz, ó... Você tem aqui o triângulo, retângulo, aí no caso em B. Você tem que a hipotenusa é x, você tem que um cateto é 8 e o outro cateto é 15. O teorema de Pitágoras diz hipotenusa elevada ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então aqui você tem que x ao quadrado
é igual a 8 ao quadrado. 8 vezes 8, 64. E, e 15 ao quadrado, 15 vezes 15, 225. Então, o que é que nós vamos ter? X ao quadrado é igual a 64 mais 225. Então, você tem 289, essa soma. Então, x ao quadrado, ou x vai ser a raiz quadrada, né, no caso. Só o positivo aqui, de 289. E a raiz quadrada de 289 é 17. Tá? 17 vezes 17 é 289. Então, você acabou de descobrir que o x é 17. Professor, então, deixa eu ver aqui uma coisa. Eu vou agora responder o item A. Então, o que é que diz o item A? O item A, ele quer o seno do ângulo A. Turma, o seno é o cateto oposto. Galera, quem é que está de frente para o A? De frente para o A é o cateto oposto, é o 15. Então, você vai colocar, ó, 15. Cateto oposto, 15. Dividido pela hipotenusa, que é 17. Então, eu vou escrever logo aqui, ó. X é igual a 17. 17 é a hipotenusa. Isso não muda. Hipotenusa. Então, tá aí o seno de A. Professor, só isso? Só. Professor, e quem é o cosseno de A? O cosseno de A é o cateto adjacente, o vizinho, 8, dividido pela hipotenusa, 17. E a tangente de A é o cateto oposto, que é 15, dividido pelo cateto adjacente, que é 8. Pronto, turma, acabou a letra A. Vou mudar para a cor amarela para fazer o seno de C, o cosseno de C e a tangente de C. No mesmo esquema. Agora, quem é que está oposto ao C? É o 8. Então, o 8 é que é o cateto oposto do C. E a hipotenusa? 17. Acabou. Quem é que está vizinho do C? É o 15. Cateto adjacente, 15. Hipotenusa? 17. Acabou. E a tangente é o cateto oposto. Cateto oposto do C é 8 e o cateto adjacente é 15. Veja que essa questão ela é muito bacana, porque você teve que usar o teorema de Pitágoras para resolver o item A e o item B. Muito bacana mesmo. Esse tipo de questão vai fazer com que a gente fique forte para resolver as questões mais complexas. E aí, você tem a quarta questão, que é uma questão muito interessante. Por que interessante, Giovanni? Pelo seguinte. Olha, você vai fazer dois cálculos. Primeiro, ele quer que você determine a tangente de θ. Aí você diz, show de bola. Letra A. A letra A, você tem aqui o triângulo retângulo. Você tem um triângulo retângulo. Esse triângulo retângulo O, P, Q, ele é retângulo em P. Aqui ele te dá o ângulo θ, aqui ele te dá 6 e aqui ele te dá 4. E o que é que ele quer? Ele quer a tangente, TG, ó, tangente de θ. Mas, Giovanni, a tangente, eu lembro que é a Coca-Cola, Coca. Cateto oposto, quem é que está de frente? É o 4. E quem é que está do lado do ângulo? É o 6. E aí, amigão, você vai só simplificar, ou seja, você vai dividir em cima por 2, 4 dividido por 2 dá 2, e você vai dividir embaixo por 2, 6 dividido por 2, 3. Então, resposta do item A,
tangente de θ é 2/3. Só isso? Só. Aí você diz, a letra A foi tranquila, eu quero ver a letra B. Na letra B, olha o que é que ele faz. Você faz o mesmo desenho, mas o que é que ele pede? Ó? O ângulo continua sendo θ, aqui, ó, só que agora eu vou para P' e para Q'. Note que P' até Q' é 6 metros. E eu não sei quanto é de O até P, então eu chamo de X. Veja, verdade, Giovanni, olha, de O até P' eu não sei quem é. Estou chamando de X. Não é isso? Estou chamando de X. Bom, mas professor, eu percebi uma coisa. Fala o que foi que tu percebeu. Eu percebi que a tangente de θ é o cateto oposto, que é 6, dividido pelo cateto adjacente, que é x. Perfeito. Mas a tangente de θ está feita no item A, porque o θ é o mesmo. 2/3 é igual a 6 dividido por 3. E aí você corre para o abraço. Por que você vai correr para o abraço? Porque você vai fazer os meios pelos extremos. Então, 2/3 igual a 6, 2 sobre 3 igual a 6 sobre x. Você vai fazer cruz credo. O que é o cruz credo? É só multiplicar em cruz. 2 que multiplica o x. Isto é igual a 3 que multiplica o 6. Mas, professor Giovanni, 3 que multiplica 6 é 18. Então, você tem que o seu x é 18 dividido por 2. E aí o seu x é 9. 9, no caso, metros. Ou seja, se o x é 9 metros, presta atenção, se o x é 9 metros, é a distância de O até P'. Então, letra B, qual é a distância de O até P'? Resposta, 9 metros. Perfeito? Perfeito? Então, você percebe que você tendo conhecimento do conteúdo, você resolve qualquer questão. Vamos para a quinta questão. Letra A. Em cada caso, determine o seno do ângulo agudo. Pessoal, então, ó, veja que está aqui o C e ele não diz qual é o ângulo, então eu vou chamar de ângulo alfa. Então, professor Giovanni, solução. O alfa, ele está olhando, perceba que o alfa, ele está olhando para o 2 e o ângulo de 90 está olhando para o 7. Então, o que é que você tem? Você tem que a hipotenusa é 7 e o cateto oposto é 2. Professor, então eu tenho que cateto oposto dividido por hipotenusa é o seno do ângulo, no caso, chamou de ângulo alfa. Então, o seno de alfa será igual ao cateto oposto, que é 2, e a hipotenusa, que é 7. E acabou. Acabou. Só isso. Professor, é muito fácil. Mas eu estou percebendo que a questão 5 tem o item A, então deve ter o item B. Está aí o item B. Então, vamos fazer a solução do item B. No item B, o que é que você nota? Que não tem o ângulo. Eu vou chamar de θ. Olhando para o θ, tem o 11. E vizinho tem o 60. Então, o que é que você percebe? Você percebe que, olhando para o θ tem o 11, então é o cateto oposto. O cateto oposto é 11. E vizinho do θ é o cateto adjacente, que é 60. Então, professor, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer a famosa Coca-Cola, geração Coca-Cola tangente. Coca-Cola é a tangente do ângulo, que no caso é o ângulo θ. O cateto oposto é 11 e o cateto adjacente é 60. Note que não dá para simplificar.
Então tá aí a tangente do ângulo. É isso, ó. Tangente de θ é igual a 60. Então veja, ele quer, ó, em cada caso, em cada caso determine o seno do ângulo. Na letra A, beleza, seno de alfa, cateto oposto pela hipotenusa, 2/7. Só que na letra B, turma, a gente descobriu, foi a tangente, né? Note que eu voltei para fazer para ver a questão. Professor, posso dar uma sugestão? Fala. A sugestão é o seguinte. Eu tenho aqui, ó, o cateto oposto, pelo cateto adjacente, eu tenho o seno, né? Ou eu tenho a tangente. Só que ele não quer isso. E aí, o que é que eu faço? O que você vai fazer é o seguinte, turma. Você percebeu que você encontrou a tangente. Ele não quer a tangente. Então, eu vou apagar. Estava muito fácil, né? Estava muito fácil. O cateto oposto é 11. O cateto adjacente é 60. Eu preciso da hipotenusa. X é a hipotenusa. Professor, como é que o senhor vai descobrir essa hipotenusa? Turma, eu vou descobrir a hipotenusa pelo famoso teorema de Pitágoras. Pitágoras foi um grego que ele falou que em qualquer triângulo retângulo, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, esse é o teorema de Pitágoras. Professor, a hipotenusa é x ao quadrado. Um cateto é 11. O outro cateto é 60. Então, eu tenho que x ao quadrado é igual. 11 ao quadrado, 11 que multiplica 11, vai dar 121. E agora, 60 que multiplica 60, 3.600. Então, vamos subir aqui. X ao quadrado é igual a 121 mais 3.600. Isso aqui vai dar 1, isso aqui vai dar 2, isso aqui vai dar 7, isso aqui vai dar 3. 3.721. 3.721. E agora, professor, você tem que fazer a raiz de 3.721. E aí você disse, e agora como é que eu vou fazer essa raiz? Amigo, vamos pensar o seguinte. 60 vezes 60 é 3.600. Perceba que é 3.721. Então, no lugar de 60, eu vou colocar 61 vezes 61. E vou ver o que é que dá. 1 vezes 61 é 61. 6 vezes 1 é 6. E 6 vezes 6 é 36. Então, 6 mais 6, 12. Sobe 1. 36 mais 1, 37. Então, veja que a raiz de 3.721 é 61. Aí você diz, rapaz, que legal, que bacana, que questão pegadinha. Ele me dá o cateto oposto, que é 11. Ele me dá o cateto adjacente, que é 60. Eu tenho que descobrir a hipotenusa pelo teorema do famoso Pitágoras. Descobri que é 61 e agora eu vou fazer o seno do ângulo. E o seno do ângulo θ é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Né? O cateto oposto dividido pela hipotenusa. E aí, quando você divide, você vai ter o quê? Cateto oposto, 11. Hipotenusa, 61. Não dá para simplificar. Então, a sua resposta é 11 para 61. Essa questão é uma questão top. Top é aquela questão que você diz, pagou o ingresso.
Sensacional. E aí, turma, vamos fazer a questão 6 e vamos finalizar nessa questão por hoje. Por hoje a gente finaliza nessa questão. Questão 6. Deixa eu começar aqui embaixo, eu subo aqui para o canto direito. Ele diz, cada item traz as medidas dos lados de um triângulo retângulo, em que A representa a hipotenusa, B e C são as medidas dos catetos. Determine o cosseno de cada um dos ângulos agudos B e C, oposto respectivamente ao ladinho B e ao ladinho C. Então, letra A, você faz aqui ó, o triângulo retângulo. E ele diz que a hipotenusa é A, né? Então, aqui ó, é o vértice A. Se eu colocar aqui o vértice B, aqui é Bzinho. Se eu colocar o vértice C, aqui é Czinho. Então, ele quer, no item A, que eu calcule o cosseno do ângulo B. Professor Giovanni, o cosseno do ângulo B é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. O cosseno do ângulo B é... Quem é o cateto adjacente? Aí ele fala, turma, ó, ele fala que o B é 3 no item A. O B é 3, o C é 4. Vou te falar agora a real, nunca mais esqueça. Quando você tiver um triângulo retângulo que catetos são 3 e 4, a hipotenusa é 5. Cateto 3, cateto 4, hipotenusa 5. Então, quem é o cateto adjacente do ângulo B? O cateto adjacente do ângulo B é o número 4. E a hipotenusa? 5. Então, você acabou de descobrir o valor do cosseno B. E agora vamos fazer o cosseno C. Mas, professor, o cosseno C, o cosseno C vai ser o cateto adjacente, que é o Bzinho, que no caso é 3, dividido pela hipotenusa, que é 5. Acabou. Veja que eu não coloquei CA dividido por IP, né? Cateto adjacente dividido por hipotenusa. Eu já fiz direto. Então, acabou aí a letra A. E a letra B? Mesmo esquema. Você faz um triângulo, mesmo esquema. Só que você vai mudar os números. Ó, aqui fica ó, A, B, C. E aí o Bzinho, ele fala que é... Opa, agora ele fala que o A é 12. Opa, então aqui é 12. O A é 12. O Bzinho é 7. Então eu tenho que descobrir o Czinho. Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Giovanni, eu tenho uma dúvida tremenda para descobrir a hipotenusa. Hipotenusa é oposto ao ângulo de 90 graus, esse quadradinho aqui. Então, você vai fazer ó, 12 ao quadrado, o B é 7 e o C você vai descobrir agora. 12 ao quadrado é 12 vezes 12, que é 144. 7 ao quadrado é 49, mais o C ao quadrado. Então, o teu C ao quadrado é igual a 149, ou 144, desculpa, menos 49. Então, o teu C ao quadrado vai dar quanto? Então, você pega aqui 144 menos 49. Só que olha como é que eu faço. 144 eu faço, menos 44 é 100. Lembra que é 49. E aí, falta quanto? Está faltando 5, né? Ó, 44 mais 5, 49. Então, aqui eu tenho 95. Poxa, foi bem esquisito, não foi? Não foi. 95. Então, C é a raiz quadrada de 95. Tá bom? Muito bem. Giovanni, então, como ele quer o cosseno do ângulo B, o cosseno do ângulo B é o cateto adjacente, que é o C, né? Ó.
cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, é o cateto adjacente, que é o Czinho, então, raiz de 95, dividido pela hipotenusa, que é 12. E o cosseno do C, que o cateto adjacente do C é o 7. Ó, é o 7. Então, aqui é mais fácil, 7 sobre 12. Então, tá aí a resposta da sexta questão. Galera, eu vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Abraço forte a todos e até lá.